Eu não sabia que, ao abrir as portas da minha casa para o meu sobrinho, minha vida mudaria para sempre. Estávamos casados há 10 anos, eu e Beatriz. Uma relação estável, sem grandes emoções, mas sólida. Nos últimos tempos, nossa rotina estava cada vez mais previsível. As conversas eram sobre o trabalho, as contas e o que assistir na televisão. Talvez fosse esse o problema, estávamos acomodados. Mas, ainda assim, eu jamais imaginaria o que estava por vir. Meu sobrinho, Felipe, tem 22 anos, 10 anos mais novo que eu. Um garoto dedicado, mas com dificuldades para se concentrar nos estudos. Quando minha irmã me pediu para ele ficar um tempo com a gente, pensei que seria uma boa ideia. A presença de um jovem na casa poderia dar uma movimentada no ambiente, e eu também poderia ajudá-lo com o que precisasse. Felipe chegou com poucas malas, e logo se adaptou à nossa rotina. Beatriz o recebeu com simpatia. Ela sempre foi gentil, uma das qualidades que me fez me apaixonar por ela. No início, tudo parecia normal. Ele ficava a maior parte do tempo no quarto estudando ou saindo para encontrar amigos da faculdade. À noite, jantávamos juntos, e as conversas eram sempre animadas, com Felipe contando as novidades da universidade. O que eu não percebi, ou não quis ver, foi a forma como Beatriz começava a mudar. Ela passou a se vestir de maneira mais provocante, o que me chamou a atenção. Comentei uma ou duas vezes, brincando, mas ela apenas ria, dizendo que estava apenas cuidando da aparência. Com o tempo, Felipe e Beatriz começaram a passar mais tempo juntos. Eu estava sempre ocupado com o trabalho, e eles se viam muito mais do que eu. Estou apenas ajudando ele nos estudos, Beatriz dizia, quando eu comentava que os via juntos com frequência. Eu acreditava, é claro. Afinal, ela era minha esposa, e eu confiava nela. Mas as coisas começaram a mudar. Aos poucos, Felipe foi ficando mais ousado em suas atitudes. Certa vez, cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei os dois sentados no sofá, rindo de algo que eu não conseguia entender. A forma como ela o olhava, como ele colocava a mão de maneira inocente sobre a perna dela, algo não parecia certo, mas eu afastei esses pensamentos, me convencendo de que estava exagerando. A desconfiança, no entanto, começou a crescer. Notei como Beatriz mudava quando Felipe estava por perto. Ela estava sempre animada, como se ganhasse uma nova vida ao lado dele. E eu, sem perceber, estava sendo empurrado para fora dessa nova dinâmica. Foi numa tarde, quando saí mais cedo para resolver um problema no trabalho, que a ficha finalmente caiu. Voltei para casa em silêncio, com a intenção de fazer uma surpresa. Ao entrar, a casa estava quieta, exceto por vozes abafadas vindas do quarto de hóspedes, o quarto de Felipe. Caminhei devagar, ouvindo o coração bater mais rápido a cada passo. A porta estava entreaberta, e o que vi me congelou. Felipe e Beatriz estavam lá, juntos, de uma maneira que jamais imaginei. Não sabia o que fazer. O choque foi tão grande que meu corpo simplesmente parou. Eles estavam tão concentrados um no outro que nem perceberam minha presença. A traição estava acontecendo bem diante dos meus olhos, e eu me senti impotente, esmagado por uma sensação de traição e raiva. Decidi não fazer uma cena naquele momento. Saí de casa em silêncio, dirigindo sem rumo. Minha mente estava em caos, alternando entre a dor de ter sido traído e a incredulidade de que isso estava acontecendo com alguém que eu amava e confiava. Quando voltei, algumas horas depois, Felipe já tinha saído, e Beatriz estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não poderia continuar a ignorar o que tinha visto, mas também não sabia como confrontar aquilo. Passei a noite em claro, com o estômago revirado, pensando no que faria a seguir. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu os observava com mais cuidado, procurando por sinais. E eles, sem saber que eu já sabia, continuaram o jogo de encontros furtivos. Ela o visitava tarde da noite, enquanto eu fingia estar dormindo. Na cozinha, trocavam olhares cúmplices, enquanto eu me mantinha frio, disfarçando minha dor com sorrisos falsos. Até que, num momento de coragem, eu a confrontei. Naquela noite, depois de mais uma vez ouvi-la sair do nosso quarto em direção ao de Felipe, esperei ela voltar.
Quando entrou no quarto, acendi a luz e olhei diretamente em seus olhos. Até quando você acha que vai conseguir manter isso em segredo? Perguntei com a voz firme, mas o coração despedaçado. Beatriz congelou, o rosto dela ficou pálido. Não havia mais volta. A verdade havia sido exposta. O silêncio tomou conta do quarto. Beatriz me olhava, seus lábios entreabertos, como se procurasse palavras para justificar o que, no fundo, era injustificável. Eu sabia que aquele momento era definitivo. Nada mais seria como antes. Ela tentou balbuciar algo, mas o olhar de culpa era impossível de esconder. Eu posso explicar, começou ela, a voz trêmula. Mas o que poderia explicar? Como justificar destruir um casamento por algo tão superficial? Eu permaneci calado por alguns segundos, sentindo a raiva e o desespero lutarem dentro de mim. Ela continuava, falando coisas desconexas, tentando diminuir a gravidade do que havia feito. Foi um erro, uma confusão. Não significa nada. Mas eu sabia que significava. Não era apenas uma traição física, era confiança, o respeito que havíamos construído ao longo de tantos anos que agora estava em pedaços. Eu vi vocês, Beatriz, disse, interrompendo-a com firmeza. Eu vi você no quarto dele, tantas vezes, enquanto eu estava no outro cômodo, confiando em você. Não me venha com explicações agora. Ela começou a chorar, mas, ao contrário de outros momentos em que sua fragilidade me comovia, dessa vez eu não sentia nada. Era como se o amor que eu sentia por ela tivesse se apagado no instante em que a verdade foi revelada. Você escolheu isso, continuei, agora com a voz fria. E você sabe muito bem o que isso significa. Foi quando ela jogou a bomba final, eu vou ficar com o Felipe. As palavras ecoaram no quarto como uma sentença. Ela estava disposta a largar tudo, o casamento, nossa vida juntos, para seguir com meu próprio sobrinho. A raiva me dominou de vez. Você vai jogar fora uma década por um moleque que mal sabe o que quer da vida? Perguntei, sem acreditar. Ele é jovem, Beatriz. Quando ele enjoar, você acha que vai ficar com você? Ele está brincando com a sua cabeça, e você está caindo como uma idiota. Ela permaneceu em silêncio, sem encarar a realidade. Talvez no fundo ela soubesse que eu estava certo, mas estava cega pela excitação de uma aventura proibida, de uma paixão temporária. Ela começou a arrumar suas coisas no dia seguinte. Não houve mais discussões. Eu estava cansado, sem forças para implorar por alguém que já não merecia meu respeito. Os dias seguintes foram surreais. Felipe, que se comportava como se nada tivesse acontecido, evitava ficar muito tempo em casa. Já Beatriz, cada vez mais distante, ia se isolando enquanto se preparava para sair de casa. Ela finalmente se mudou, indo morar com ele. Eu tentei me recompor, seguir em frente com minha vida. Apesar da dor e do sentimento de traição, havia uma parte de mim que sentia alívio por tudo ter sido revelado. O que restava era apenas aceitar o que aconteceu e aprender a viver com isso. Passaram-se algumas semanas, e os rumores começaram a chegar. Felipe, como eu previra, logo perdeu o interesse em Beatriz. A excitação da relação secreta havia acabado, e o que restou para ela foi um vazio. Ele começou a sair mais, voltando à vida de festas e amigos, enquanto ela ficava sozinha, sem rumo, vendo tudo desmoronar. Quando nos encontramos por acaso na rua, algumas semanas depois, quase não a reconheci. Beatriz estava abatida, com olheiras profundas e um olhar que implorava por alguma forma de redenção. Eu errei, disse ela, a voz embargada. Você estava certo. Felipe, ele não me ama. Eu destruí tudo por nada. Eu a ouvi, mas não senti compaixão. Ela havia feito sua escolha, e agora estava pagando por isso. Sinto muito, Beatriz, respondi calmamente. Mas agora é tarde demais. Ela me implorou por uma segunda chance, disse que poderíamos consertar as coisas. Mas eu sabia que não havia mais nada a salvar. O amor que um dia senti por ela havia sido quebrado, e por mais que eu tentasse, jamais poderia voltar a confiar nela. A ironia é que, no fim, Beatriz ficou sem nada.
Felipe logo abandonou, e ela se viu sozinha, sem mim, sem ele, sem o futuro que havia destruído com suas próprias mãos. Talvez o arrependimento tenha vindo, mas a verdade é que, naquela altura, já não importava. Eu havia seguido em frente. E assim terminou uma história de traição, não com um grito, mas com o silêncio de uma mulher que perdeu tudo por uma escolha errada. O arrependimento pode até vir, mas algumas coisas, quando quebradas, nunca mais podem ser consertadas. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!